Caso surpreendente. O Nair dá um oi pra essa garota e fala que tá muito frio pra ela estar sem casaco e em seguida pergunta o nome dela. Ela diz que não e fala que ela tá bem do jeito que está, então ele pergunta se ela não vai nem dizer o nome pra ele. Ele fala que o nome dele é Nair e diz que é um prazer conhecê-la. Ela diz que realmente precisa ir. E como mais uma vez ele pergunta se ela não pode falar o nome pra ele e ela fala que está bem, ele se despede dela. Mas agora ela vai se aproximando do carro e pergunta se o carro é dele. E já ele pergunta se o carro não for dele, de quem mais seria. Ele agradece o elogio e ela pergunta se ele pode dizer o nome dele novamente. Ele diz que o nome dele é Nair e já ela fala que o nome dela é Danny, que é um prazer conhecê-lo. Ele fala que pensou que ela tivesse atrasada para chegar em algum lugar. Ela diz que não e que só está aproveitando a folga dela. Então ele pergunta se ela quer aproveitar com ele. Ela fala que pode ser e que eles podem ir no carro dele. Ele fala que ela ainda não sabe se ele vai deixá-la entrar no carro dele, porque afinal de contas ele ainda não a conhece e que ela pode ser uma criminosa. E quando ela fala que ele pode conhecê-la, ele fala que era isso que ele estava tentando fazer no começo, mas que pareceu que ela tinha algo melhor para fazer. E depois que ela diz para ele que estava com pressa, ele pede o Instagram dela. E como ela diz pra ele que trabalha com marketing digital, ele fala que ela deve ser aquelas pessoas que ficam ricas vendendo cursos. E em seguida ele fica surpreso ao ver as fotos dela e fala que realmente ela é muito bonita. Então ele pede pra ela dar uma volta. E em seguida diz pra ela que ali está muito frio e que vai ser melhor eles continuarem a conversa dentro do carro. E já nesse momento dentro do carro ele fala que está muito frio e que tá um tempo bom para ficar em casa vendo um filme e pergunta se ela quer se juntar a ele. E depois de não muito tempo ali conversando com ele, ela acaba decidindo ir para casa dele. Holanda aborda essa garota e pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que ela é muito bonita. Ele fala que o nome dele é Landa e ela diz que é um prazer conhecê-lo. E em seguida ele pergunta se ela mora por ali. E como ela diz que sim, ele fala que mora em Houston, mas que ele é de Nova York. Ele pergunta se ela acabou de sair daquele restaurante logo ali na frente. E como ela diz que sim, ele fala que ouviu dizer que é muito bom. Em seguida, ele pergunta se ela está indo para aquele estacionamento. E ela diz que sim. Ele fala que gostou do jeito dela e que ele acha que eles deveriam se conhecer. E em seguida pede o número dela. E ela diz que tudo bem. E enquanto isso, ele pergunta se ela já tem algum plano para o resto do dia. E ela diz que não e que provavelmente ela só vai para casa. Ele fala que tudo bem e já ela pergunta o que ele está pensando em fazer. Ele fala que não tem planos e que acabou de sair da casa de uns amigos dele que não esperava encontrar com uma garota tão bonita. Ele fala que gostaria de dar uma carona para ela, apesar de saber que o carro dela está no estacionamento. Ela diz que sim e em seguida pergunta se esse carro é dele. Ele fala que o carro é dele e ela fala que é um carro muito legal e ele agradece. E já nesse momento, dentro do carro, ele pergunta se ela é solteira. E como ela fica pensando, ele pergunta se ela precisa pensar para responder. E ela acaba dizendo que ela está num relacionamento. Ele pergunta se ela está em um relacionamento e ela diz que sim. Ele fala que entende e em seguida diz que ela machucou o coração dele porque ele pensou que tivesse uma chance. Ela muda de assunto e fala que gostou muito do carro dele. Então ele pergunta se o namorado dela não se importa dela estar ali com ele. E ela fala que com certeza o namorado dela não vai ficar tranquilo se souber disso e diz novamente que com certeza não. Então Landa pergunta se ele não vai gostar de saber disso porque ela resolveu entrar no carro. E ela diz pra ele que achou que seria divertido e que ela nunca esteve dentro de um carro desses antes. Ele pergunta há quanto tempo ela está nesse relacionamento e ela diz que há uns 4 anos.
Ele fala que é muito tempo e ela diz que é verdade, então ele pergunta se ela é feliz. Ela diz que sim e fala que eles estão trabalhando por isso e depois fala pra ele que eles tiveram alguns problemas, mas que já estão resolvendo. Ela pergunta se o Landon é solteiro, ele fala que é solteiro e que é uma pena que ela também não seja solteira porque ela é muito linda. Ela agradece e em seguida diz que está sendo um prazer conhecê-lo. Então o Landon pergunta pra ela se ela é fiel. Ela fala que é fiel e que respeita o relacionamento dela. E diz que apesar que ela sente que está cruzando essa linha porque ela não deveria ter entrado no carro dele já que ele não é o namorado dela. Ele fala que é isso que ele estava dizendo porque provavelmente o namorado dela vai ficar aborrecido em saber que ela está ali. E em seguida ele pergunta se ela está interessada no Landon, mas ela diz que não. Ele fala que respeita isso e que eles podem ser apenas amigos. Mas ela responde dizendo que eles podem pensar sobre isso. Ele fala que não entendeu porque afinal de contas ela entrou no carro dele. E com muita sinceridade ela diz pra ele que entrou no carro porque ela ficou curiosa pra ver como o carro era por dentro. Ele fala que sem conhecê-lo ela entrou no carro dele e que isso pode ser perigoso. Mas em seguida, vendo que ela ia continuar fiel ao namorado, ele mostra a câmera pra ela e conta que era uma pegadinha. O Nair se aproxima dessa garota e pergunta se está tudo bem. Ele fala que ela ficou muito linda com esse cabelo e em seguida pergunta o nome dela. Ela fala o nome dela e ele diz que é um prazer conhecê-la e em seguida pergunta para onde ela vai tão bonita assim. E depois que ela diz para ele que ela está indo fazer compras, ele pergunta se ela vai encontrar com as amigas dela ou algo do tipo. Ela fala que, na verdade, ela está indo encontrar o namorado dela. Ele pergunta se o namorado dela não a deixa fazer amigos, e ela diz que isso não importa. Ele pergunta por que isso não importa. Então ela fala porque ele não faz o tipo dela. Ele pergunta qual é o tipo dela e ela diz que com certeza não é ele. Ainda assim ele pede o número dela, mas ela balança a cabeça e diz que não. Então ele deseja um ótimo dia para ela. Ele pergunta o que aconteceu e já ela pergunta se esse carro é dele. Então ele pergunta se o carro não fosse dele, de quem mais seria. Ela fala que ele tem um carro legal, ele agradece, mas fala que ele quer saber o que aconteceu. Ela diz que ela resolveu conhecê-lo. Ele fala que tentou fazer isso no começo, mas que ela não parecia muito interessada e fala também que ela acabou de dizer que ela ia encontrar o namorado dela. E como ela diz pra ele que pode cancelar o compromisso dela, ele pergunta se agora ela quer cancelar o compromisso dela e pergunta também por que só agora. Ela tenta se justificar, mas ele fala que vai sair do carro pra falar com ela. Ele sai do carro e pergunta o que ela estava dizendo. E mais uma vez ela diz que o carro dele é muito legal. Ele pergunta se ela acha o carro dele legal e pergunta também se ele também não é legal. E como ela fala que também gostou muito dele, ele fala que ela acabou de dizer que tem um namorado e que não quer ficar entre os dois. Ela fala que eles não precisam falar sobre o namorado dela. Ele diz que ela que tocou nesse assunto primeiro, ela fala que é verdade, mas que ela não quer falar sobre ele. Ele fala que precisa ir porque tem uma coisa que ele precisa resolver agora. Ela pergunta se ele tem tempo suficiente para ele almoçar com ela. Ele fala que, para ser sincero, ele não tem tempo porque ele é um homem muito ocupado. Então ela sugere que ele pegue o número dela. Ele pede para ela passar o Instagram e diz que ele não quer mais o número dela pela forma que ela o tratou no começo e diz que ela deve entender. Ela pergunta se ele não pode deixar isso no passado. Ele fala que não gosta quando as pessoas o tratam assim. Ela diz que ela não é o que ele pensa e pede para ele confiar nela. Ele pergunta como ele pode confiar nela se ela acabou de dizer que tem um namorado. Ela fala que são circunstâncias diferentes. Ele fala que vai ser sincero e diz que por enquanto não confia nela, e muda de assunto e pede para ela dar a volta. Ele fala que vai abrir a porta para ela e diz que ele ainda tem algum tempo.
E dentro do carro ele fala pra ela que ele sabe que ela só está ali por causa do carro dele. E que ele também sabe que ela é interesseira e que é melhor ela sair do carro dele e procurar o namorado dela. Ela diz que não e fala pra ele que ela entrou ali pra conversar com ele. Ele fala que isso é verdade, mas que é isso que ela merece. Ela pergunta se é isso que ele quer e ele diz que sim e pede pra ela dar um fora do carro dele. Ela fala que pra ela tanto faz e que vai ser melhor pra ela.